Pai. Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós exaltamos, bendizemos o teu nome, Pai. Obrigado pela honra e pelo privilégio de podermos estar reunidos em tua presença nesta noite. Deus, nós acabamos de fazer a leitura em tua palavra e eu peço que o Espírito do Senhor venha sobre nós de maneira muito especial, de forma poderosa. Abençoa-nos com uma palavra profética e especial. Toma cada um aqui nas tuas mãos, porque o Senhor conhece a vida e o coração de cada um, sabe a necessidade que cada um tem vivido e tem passado. Chega o Senhor com providência e os abençoe em nome de Jesus. Amém? Podem sentar-se. A palavra de Deus, os evangelhos, que narram boa parte do ministério de Cristo, contam-nos e nos apresentam personagens que são únicos e que, se nós pararmos e observarmos, nós vamos aprender com alguns deles, e essa mulher é uma delas. Se nós prestarmos atenção, nenhum dos escritores menciona o nome dessa mulher, mas Marcos, no texto que nós lemos, ele decide contar um pouco dessa história. Mas nós precisamos entender que Jesus, ele não estava indo para encontrar com essa senhora. Pelo contrário, o versículo 21 nos apresenta um outro personagem, um homem chamado Jairo, um homem que era maioral na sinagoga, que tinha um cargo importante na religião judaica. Só que ele tinha um problema. Ele tinha uma filha que tinha 12 anos, e a sua filha se encontrava enferma. Interessante porque no mesmo ano em que a filha de Jairo nasce, essa mulher, ela é acometida de uma enfermidade. E Jairo, ele vai até o Senhor Jesus, e o texto diz que quando ele se aproxima de Jesus, ele prostra diante dele, ele reconhece que aquela pessoa, que aquele homem que estava diante dele não era alguém comum. É bem provável que Jairo tenha feito um estudo, um apanhado de tudo aquilo que Jesus havia realizado, e ele chega à seguinte conclusão: alguém, para realizar tudo que esse homem está realizando, ele precisa ser enviado de Deus. Mas eu não posso considerá-lo um profeta, porque ele está muito além disso. E quando ele encontra Jesus, ele prostra e ele roga, diz para Jesus: Senhor, vá até a minha casa, porque eu tenho uma filha adolescente, ela tem 12 anos, e ela está acamada e ela está muito ruim. Eu tenho certeza que se o Senhor colocar as mãos sobre ela, ela vai ser curada. E o texto disse que havia uma multidão em volta de Jesus. Por que é interessante? Por que eu estou mencionando uma multidão? Daqui a pouco nós vamos entender. Porque se tem uma coisa que as pessoas se preocupam ou buscam, é estar no meio da multidão. De imediato Jesus se prontifica a ir até a casa de Jairo. Quando Jairo lhe faz o pedido, ele diz: tudo bem, eu vou até a sua casa. E Jesus começa a deslocar em direção à casa de Jairo. E Marcos novamente diz que a multidão segue Jesus. Quando Jesus desce do barco, há uma multidão que se aproxima dele. Quando ele caminha em direção à casa de Jairo, a multidão vai junto. E Jesus está caminhando. O texto não diz a distância que Jesus se encontra na casa de Jairo. Se ele estava aproximando, estava perto, se havia uma certa distância. Mas aí entra a segunda personagem
que nós vamos falar dela nessa noite. O texto diz que apareceu uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos. Quando nós lemos sobre esse texto, sobre alguém que padece de um fluxo de sangue, você olha, segue a sua vida. Mas se nós pegarmos e voltarmos para os dias de Jesus Cristo e entendermos que Jesus nasce em Israel, ou seja, ele é judeu de nascimento, e durante toda a sua vida ele é obediente à religião judaica, ele participava da cerimônia judaica. E tem uma coisa que é interessante, porque tem a lei que é dada a Moisés, e a lei dizia que a mulher que tivesse fluxo de sangue, ou seja, que essa mulher, eu acredito que aqui só tem adulto, então vamos dizer, que tivesse o seu período de menstruação, ela era considerada imunda. Aonde, se ela sentasse na cadeira, a cadeira era considerada imunda. Se ela pegasse aqui, era considerada imunda. Se colocasse a mão no microfone, o microfone era considerado imundo. E pasmem vocês, no caso dessa mulher, ela precisava estar fora do convívio em sociedade. Ela não podia viver junto dos demais. Ela era considerada proscrita, tinha que estar fora do arraial. E pior, quando ela encontrasse alguém, ela precisava gritar: imunda, imunda, para que a pessoa não tocasse nela. Mas ela tem um problema, ela tem uma enfermidade. Segundo problema, ela havia gastado toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro, todos os seus bens, tentando segurar. Não conseguiu. E ela ouve falar de Jesus. Alguém dá testemunho de Jesus para aquela mulher. Ela ouve. E ao ouvir sobre Jesus, nasce nela uma fé impressionante. Porque ela coloca no seu coração: se eu tocar na sua veste, eu serei curado. Só que aquilo que eu disse para vocês, ela tem um problema. Ela era considerada. Marcos diz que Jesus saindo da casa de Jairo e tem uma multidão em volta dele. Essa mulher precisa tocar em Jesus. Mas como tocar em Jesus sem encostar em ninguém? Se Jesus está cercado de gente. Olha o problema que essa mulher se encontra. Ela tem uma enfermidade. Mas ela coloca no seu coração: se eu tocar nele, ou se eu tocar na sua veste, eu serei curada. Mas como? Se Jesus estivesse só, não teria problema. Mas tem uma multidão em volta dele. Há uma multidão muito próxima. Jesus está. Vamos imaginar que Jesus esteja no centro. Há pessoas em volta dele. E Marcos diz que era uma multidão. Se você imaginar aí 100 pessoas, ela teria que passar por essas 100 pessoas para tocar em Jesus. Se o número fosse maior, o problema seria. Mas ela vai. É uma barreira. Seguramente aquela mulher estava muito, extremamente ferida pelo sistema religioso, que não deixava ela sequer ir no templo. Não podia ir lá. Era a lei. Imagina a situação dessa mulher. E ela disse: mas eu preciso tocar nele.
Porque se eu menos tocar na sua brecha, eu não quero nem ver, não precisa olhar para mim, não precisa conversar comigo, não precisa nada. E quando ela descobre que Jesus está indo à casa de Jairo e passaria perto dela, ela não vai gritar para a multidão que ela é imunda. Ela não vai colocar a lei como obstáculo entre ela e a graça. Ela precisava de um milagre, a lei não poderia fazer nada por ela. A religião judaica não pôde oferecer para ela a cura. Pelo contrário, a colocou do lado de fora. Interessante, né? Tem muita gente nos dias de hoje ressuscitando o judaísmo antigo, realizando as mesmas práticas, aquilo que a própria Bíblia aboliu. Tem alguns que criaram-se uma arca, pegaram-se alguns irmãos, fantasiaram de sumo sacerdote, entram-se com a arca da aliança, igreja dentro, para as pessoas adorarem a arca, quando a própria palavra diz que não era para fazer compra. Mas essa mulher está decidida, e ela enfrenta todas as barreiras, todos os obstáculos. Com certeza, ela encostou nas pessoas que estavam à sua frente, mas ela toca. E quando ela toca, Jesus para. Ela tocou, Jesus parou, seguramente ela tira a mão. Mas quando ela tocou, Jesus parou, ela tira a mão, ela percebeu que havia sido curada naquele. E olha só que maravilha, Jesus parou e diz assim: quem me tocou? Os discípulos olham assim: você está de brincadeira? Quem te tocou? A multidão te toca. Qual a diferença do toque dessa mulher para o toque da multidão? A multidão te toca, Senhor. A multidão te comprime, a multidão está à sua volta. Percebem vocês uma coisa? Pode pesquisar na sua vida. Há vários milagres, vários na vida. A multidão está em volta, mas só uma pessoa é. A Bíblia diz que tem uma multidão de pessoas ouvindo Jesus. Só um rapazinho havia levado 5 pães e 2 peixes. Há uma multidão no mar, mas só Pedro empresta o barco para Jesus. Eu disse que tem muita gente preocupada com a multidão. A minha igreja tinha que ter 30 mil membros. Meu querido, tem uma multidão tocando. E Jesus não está acontecendo nada. Você está preocupado com a multidão? A multidão, essa mulher vai tocar na multidão. Não acontece nada. Quando ela toca em Jesus e Jesus para. Quem me tocou? Senhor, a multidão de tocar. Ele disse: não. A multidão está me tocando desde quando eu desci do barco. Não aconteceu nada. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder. A Bíblia que eu trouxe que são virtude, mas na realidade diz: de mim saiu o poder. E quando ele fala: alguém me tocou e eu senti que de mim saiu o poder, e ele procura no meio da multidão que vai. Aí a mulher vai revelar dele. Mas para ela dizer: Senhor, eu te toquei, eu preciso contar qual é o problema. Ela precisa contar por quê ela procurou tocar nele. Por que eu fui atrás para tocar nele? Eu preciso contar isso para ele. Agora, como é que eu conto para Jesus que eu tinha um problema, que eu era considerada imunda, que eu não podia participar dos rituais da religião judaica? E como é que eu vou dizer para a multidão que eu esbarrei nos irmãos, mas pessoas que estão em volta dele, eu sou considerado imunda? E agora? O que a multidão vai pensar? Só que ela está olhando diante de Jesus face a face.
Preste bem atenção, tem um camarada do lado, que é o maioral da sinagoga, chamado Jairo. O camarada que conhecia a lei judaica como um povo. Está dando para vocês entenderem? Nós temos o Senhor Jesus Cristo, a graça personificada. Nós temos Jairo, simbolizando toda a religião, com suas leis, ordenanças. Não estou dizendo que está errado. Quem estou eu para dizer que está errado aquilo que o próprio Deus deu para Moisés? Mas Jairo é representante dessa religião. E nós temos alguém extremamente necessitado, que precisava de um milagre. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. A intensidade do seu clamor revela o quanto o seu pedido é importante para você. Você pode pedir oração para mim, pode pedir oração para o diácono que está aqui, para a pastora Silvana que está ali, para o pastor Marcos, mas é você que sabe o quanto é importante para você o que você vai fazer. E nós não podemos ficar terceirizando o pedido. Sabe por quê? Muitas vezes você fica assim, fulano de tal, ora por mim. E a pessoa te promete orar, mas é tanta gente pedindo oração que ele esquece de você. Agora você não. Talvez essa mulher pudesse pensar assim, eu vou procurar alguém para ir até Jesus e pedir ele para vir até a mim, para ele me curar. E ela disse, não. Quem está sofrendo 12 anos sou eu. Quem precisa da cura sou eu. Quem vai até Jesus sou eu. Não é ele. Eu não vou esperar. Eu vou procurar. Aonde que está o milagre? Mas tem uma multidão em volta dele. Tem, eu preciso ser curado. Mas as pessoas, já pensou comigo? A gente é cheio de dedos quando está no meio do fulano de tal não pode me ver chorando, fulano de tal não pode ouvir minha oração. Porque, meu querido, é a oportunidade entre você e Deus. Esquece o outro que está do lado. Se o outro que está do lado te incomoda, porque o que você está sofrendo não é tão importante assim. Já pensou se essa mulher fosse olhar? Olha, imagina que tivesse 500 pessoas ali, como é que eu vou fazer para tocar em Jesus sem esbarrar nos 500? Se ela ficasse imaginando isso, olhando para todas as barreiras, os obstáculos, para todo o empecilho, Jesus iria passar e agradecer. Ela não olha a barreira, não olha o empecilho, ela olha, eu sou eu preciso tocar. E isso não é egoísmo, é necessidade. Eu disse, eu preciso tocar em Jesus. Se eu ao menos tocar graça, se eu tocar na sua veste, eu serei curado. Isso é convicção. Convicção. Fé é convicção, certeza. Se eu tocar, serei curado. Uma vez que ela estava decidida a tocar, ela disse, agora eu preciso tocar nada. Interessante que o texto disse que ela veio com muita frase. Provavelmente Jesus passou por ela com a multidão. Ela deve ter olhado, deve ter pensado assim, aquele no meio ali, aquele é Jesus. Jesus não atraía as pessoas por nenhuma beleza. Vocês já viram Jesus europeu? Que a religião nos apresenta? Jesus italiano, né? Nariz afilado, rosto fino, olhos verdes, sinal de bonito. O meu Jesus, e aí é o problema meu. O
O meu Jesus, para mim, era um camarada moreno, bem forte. Forte mesmo. Porque ele chega lá, chuta a mesa dos vendedores do templo e não tem um homem para peitá-lo, para encarar ele. Não é que é Jesus italiano que vai fazer. Nada contra quem é de origem italiana. Mas não dá para mim aceitar que o meu Cristo, ou que o Jesus, que era carpinteiro e que precisava cortar madeira sem toda essa máquina que nós temos, né? Hoje fica até fácil cortar madeira. Mas eu lembro quando eu era criança, minha irmã se cismou de pegar o machado, porque ela achou um esteio de aroeira jogado num lote vago e nós não cozinhávamos na lenha. Ela falou comigo: eu vou cortar esse negócio, essa madeira aqui e nós vamos fazer lenha. Eu vou falar com vocês uma coisa, viu? Ela deve ter dado uns 3.000 machadadas lá para conseguir tirar lenha da aroeira, porque era uma madeira extremamente dura. Às vezes o machado batia e escorria para longe. O que eu quero dizer com isso é que a pessoa, para fazer o serviço que era feito por Jesus, precisava ser forte. Diferente de algumas pessoas que pregam e creem que Jesus fazia assim, ó, e apareciam os móveis tudo pronto, né? Estão brincando com coisa séria. Mas essa mulher disse: eu vou tocar nele e vou ser curado. E foi. Porque a fé moveu. A campanha disse: lançando aos pés. O que você vai lançar aos pés de Deus? Qual que é o seu pedido? O que você deseja que Cristo faça na sua vida? Eu ainda nem pensei, meu Deus, mas você ainda não pensou? Eu não estou enfermo, amém? Você não tem enfermidade, mas conhece alguém que tem? Lança os pés. Eu não sei. Eu não sei se ver a mulher sendo curada aumentou a fé de Jairo ou aumentou a preocupação. Porque assim que essa mulher descreve para Jesus todos os seus 2 anos de sofrimento e de como ela foi curada ao tocar nele, antes de ele dirigir-se à casa de Jairo, as pessoas chegam e dizem para Jairo: pode dispensar o mestre porque sua filha faleceu. Pode dispensar o mestre. E quando Jesus ouviu ele, ele disse: não, sua filha apenas dorme. Fé é isso, é certeza, é convicção. Quando Jesus percebeu, e quando as pessoas falam para Jairo: dispensa o mestre porque sua filha morreu, ele disse: imediatamente ele tratou de reavivar novamente a fé de Jairo, e disse: não, a sua filha apenas dorme, e eu irei para despertar. Sua filha, Jairo, apenas dorme. Para a filha de Jairo ser curada, e isso fica para uma outra oportunidade, ele foi até Jesus e pediu que Jesus se dirigisse até a sua casa. A mulher que tinha o fluxo de sangue, ela não quis que Jesus fosse à sua casa. E nem sabemos se ela tinha uma casa para levá-la, mas ela o encontra no caminho e ela toca na filha. Agora prestem vocês atenção no que eu vou dizer aqui, eu estou finalizando a minha palavra. A multidão que estava indo com Jesus até a casa de Jairo ouve o testemunho
e são testemunhas oculares do milagre, porque a mulher é testemunha. E eles ouvem quando ela disse que ela tinha fluxo de sangue, e ela foi curada assim e tocou. É isso. E quando falam para Jairo, pode dispensar o mestre que a sua filha faleceu? Jesus disse, não, ela dorme, eu irei. A multidão vai até a casa de Jairo. Mas agora, não mais para ver a menina ser curada. Mas acredito que agora a multidão já pensa assim, peraí, a menina morreu. Eu disse que ela dorme, eu quero ver o que está acontecendo. Ela está dormindo ou ela está morta? Mas não é permitido a multidão entrar na casa de Jairo. A multidão não entra. Quando Jesus chega lá, o cenário estava maravilhoso, né? As carpideiras chorando. Vocês sabem o que é carpideira, né? Eram aquelas mulheres que recebiam o salário para poder prantear aquilo. E até nos dias atuais tem carpideiras que recebem para chorar de velório. São pagas para poder chorar. Mas o pessoal estava tudo lá chorando. Jesus entrou, olhou o cenário, falou para Jairo assim, ó, tira todo mundo para fora. Eu não vou poder realizar nada aqui com esse mundo. Eu não me entrego. A multidão tocou, não aconteceu. Eu fico tentando entender qual era a motivação da multidão. Porque a multidão está sempre em volta. Aonde Jesus está, tem uma multidão em torno dele. E sem querer falar mal, mas a multidão tinha inúmeros milagres para contar. No final de semana, quando a multidão reunisse na casa da Rafaela com o churrasco, a multidão ia contar a história. Eu estava indo na casa de Jairo, de repente uma mulher tocou e Jesus, você viu o que aconteceu? Aí o meu pai viu, aí eu vi, eu estava lá, ela tocou nele, ele parou. E a mulher falou que foi curada, e foi curada mesmo. Aí depois ela voltou na casa de Jairo. Aí o pessoal falou que a filha de Jairo estava mal. Eu não sei o que aconteceu lá dentro do bar, porque não me deixaram entrar. Mas eu ouvi dizer que Jesus mandou a menina levantar e a menina sentou na cama e ele quando estava para ela, a menina está puxado mesmo, deixa eu falar da minha profissão, um prato de soprador, aí eu não ofendo ninguém, não sei, um soprador do próximo que sou eu. A menina cumpriu que foi uma maravilha, e tem mais. A multidão só contava testemunho do outro. Porque a multidão estava atrás de Jesus. Só a mulher que tinha visto de sangue foi curada pelo Deus inferno. Ela não seguiu Jesus até a casa de Jairo, não foi a casa dela. Quando ela toca, ela se dá satisfeita. E a restauração é tão gigante, não é só a cura física, porque Jesus disse para ela assim, filha, ele vai restaurar a identidade dela. Agora ela poderia viver normalmente como qualquer pessoa da sua época, poderia ir oferecer o seu sacrifício, fazer todo o seu serviço religioso, porque ela havia sido curada. Amém? Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Que Deus possa encher o seu coração aí de alegria, de paz, e que aquilo que você veio buscar, que Jesus possa conceder a você. Amém? Vou falar ao meu amigo que é o pastor. Amém?